Chapina, boa Olá, noite. boa noite, Você tá bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, abrindo de forma digital para o Tá, pessoal da TV aberta, né? Você vê tá, que a gente está inovando, e a tá TV está bom. toda assim, né? Olha, Walter, eu digo o seguinte, é Globo que se cuide, tá? Que você está tomando uma proporção que o concorrente vai querer qual te comprar, viu? Ô, Chapina, obrigado, Chapina, mas é que tem um nível bom dos entrevistados, né? Oh, Eu, oh, e é que o apresentador é fora de série, para com isso. nada, você sabe que eu gosto de fazer entrevista com você, porque você, além do conhecimento técnico violento que Obrigado, tem obrigado. muita credibilidade, né, Chapina? Eu não estou Para aqui. com isso. E tem muita coisa para a gente discutir. Quem está nos assistindo, muita coisa para Tem, discutir, tem, porque tem. está se falando muito. Eu queria que você me corrigisse, mas se fala muito da deficiência de saúde que o país tem e juntou com a pandemia a deficiência econômica que o país está sofrendo, né? São duas doenças, né? E E eu a tenho política, né? E a política, nós e a temos a deficiência política, né? política. A, poli a política que está É, encaixando no meio de é, tudo é. aí. Mas você sabe que eu quero te fazer várias perguntas, Nós mas já estamos no ar ou não? Já estamos no ar? estamos no ar já estamos no Batendo ar. papo? Boa noite, então. Obrigado. Não, já tem Obrigado. gente vendo, dando oi. Opa, que bom, que bom. Mas você sabe que eu queria te perguntar o seguinte: antes de qualquer coisa, eu não fui, eu fiz vários testes, mas eu não fui acometido pela Covid. E aí eu tomei uma surpresa que você teve o vírus, né? Eu queria saber como é que foi isso, Chapéu, porque para mim, quanto mais perto chega de amigo meu, eu fico mais preocupado. Como é que você está, primeiro? Walter, olha, primeiro, boa noite, obrigado pela oportunidade mais uma vez, Walter, é muito gostoso, muito carinhoso estar com você trabalhando junto, tá? E a sua credibilidade também nos enobrece, tá? Obrigado. Eu estava assim num processo constante de gripe, sintomas de gripe, né? Coriza, espirrando, e aí começou a me dar uma fraqueza muito grande. E eu tomava vitamina, tomava antigripal e nada. Aí uma amiga falou: vamos fazer um teste de Covid? É uma farmacêutica, né? Amiga, a Thaís, ela veio aqui em casa, veio com o teste. Fez o teste, positivou. Nossa, mãe, sem do nada, Chapéu. Sem do nada, graças a Deus eu não sofri com o Covid, foi um Covid leve, né? Aí liguei para o médico, o doutor Alexandre Ayub, que é amigo e é médico da família, e ele me receitou já o protocolo, e eu tomei direitinho toda a medicação que ele recomendou, e não tive efeito nenhum negativo. A única coisa que eu fiquei sabendo depois, porque depois dos 5 dias que você toma a medicação, você pensa que está superado, né? Você acha que, bom, fiz o teste novamente para saber se estava ainda com vírus ativos, negativou a atividade do vírus, mas confirma o vírus, o contágio com o vírus, né? Sei. Aí eu venho descobrir, saber que o vírus ele não sai do organismo assim, ele leva às vezes anos, 1 ou 2 anos para sair do organismo, tá? Ele fica ali inativo. E eu tive alguns efeitos colaterais. Por exemplo, comecei a ter desequilíbrio, tontura, levantava, eu não tinha posição fixa, não equilibrava. Tive 2 tombos que eu caí em casa, tá? Nossa, mãe. Um batia a cabeça no banheiro, e os filhos ficaram preocupados, né? Enfim, não teve mais nada grave, a não ser do que esses sintomas e essa sensação de fraqueza, tá? Aí fiquei, assim, um pouco depressivo, preocupado, fazendo uma reunião de trabalho na empresa, comecei a sentir uma dor no peito, né? Falei para os meus filhos, me leva para o hospital que eu não estou bem. Então ele me levou para o HCOR, lá eu internei, fiz os exames do coração, fiz o eletrocardiograma, negativou qualquer problema do coração, mas confirma o vírus, tá? Confirma o contágio com o vírus, né? Fiquei 2 dias no HCOR, não teve sintomas nenhum, vim para casa e agora que eu estou começando a melhorar, tá? Mas como o vírus está se alastrando e estamos entrando novamente na quarentena, o recomendável é que você não fique exposto, né? Novamente. Eu tive o contato com o vírus, eu não transmito, porque eu já estou
com ele no organismo, mas eu posso pegar uma nova carga viral modificada, né? Mas não é bom, não, é triste, viu? Eu tive amigos, o mesmo médico, o doutor Alexandre, que é amigo, ele ficou 15 dias no Einstein internado, ele é desesperador. Diz que a falta de ar, eu não tive falta de ar, graças a Deus eu não passei nada por isso. Foi uma gripe leve, o meu sintoma. Agregado depois com estado de fraqueza, com desequilíbrio, falta de equilíbrio, eu não sei se mexeu com o labirinto, tá? Enfim, mas nada mais grave do que isso. Intestino, mexeu com a parte gástrica, mas graças a Deus eu estou bem. Obrigado, viu, Walter? E não desejo, se cuida, se protege, tá? Você sabe, Chapéu, que a gente está aqui numa conversa, conhece tanto tempo, né? E eu tive pessoas da família que pegaram agora também, né? E eu fico muito... Eu estou no escritório. O escritório eu tive que colocar ontem entrou em home office outra vez. Cada dia tem uma notícia de um colaborador que está com o vírus. Nós estamos lá com 150 colaboradores. Hoje eu tenho a estatística, 20 já pegaram o vírus. Então é até preocupante, porque você não tem um planejamento que dê certo, porque cada dia você tem uma surpresa, tá? A situação tá triste, viu? Não tá boa, não. Eu queria te perguntar isso, porque às vezes tem uma pessoa que nem você falando, eu sinto, não é nem direita nem esquerda, é a questão da doença mesmo, né? Então acho que passa um pouco olha, toma cuidado, porque as pessoas ficam meio com esse negócio, é muito para lá, é muito para cá, né? E esse negócio é muito sério, né, Chapéu? É sério, e depende muito da imunidade que a pessoa se encontra, do preparo que ela está com a defesa orgânica, né? Eu, por exemplo, tive sintomas leves, mas tem pessoas que têm problemas respiratórios, então é triste, não é para se tirar a atenção, tem que se cuidar, tem que se proteger, usar máscara, usar o álcool gel, tomar preventivamente os remédios que se recomendam a ser tomados, porque é triste, espero que ninguém passe por isso, viu? Está muito próximo da gente agora. Que coisa. Bom, eu vou falar para você que eu tive algumas reações, ainda estou para ver, mas se não é uma reação do próprio vírus, que posso ter tido lá atrás, também a questão toda do pânico e depressão que as pessoas estão passando. Isso, exatamente. É muito acaba forte. Acaba sendo emocional. Você sabe, Chapéu, que eu estou aqui já com o pessoal, com você eu vou quebrar um pouco, está aqui, ó, o pessoal está assistindo, ó, está aqui, ó. A Edilene. Como é que vai, Ediane? Muito obrigado pelo seu carinho. Tá aqui, a Ioneli está aqui também, já está assistindo. Está aqui, ó. Olha aí, o pessoal já está assistindo. Edicler, muito bom, Edicler. Pessoal, eu vou colocando de pouquinho. Tá bom. E deixa eu te dizer uma coisa, exatamente onde eu queria entrar, com essa coisa toda essa relação toda da pandemia, mudou a parte empresarial. O Brasil teve um projeto lá no ano passado, você lembra? Eu vou falar o número do projeto para ser específico, 96/2020, que ele tramita no Senado desde o ano passado e propõe as empresas a mudar a forma do regime tributário, né? E também, olha, está prestando auxílio financeiro às escolas. O mesmo projeto. O Brasil tem essas coisas, né? Ele faz uma PL, bute o negócio, faz um puxadinho de outra coisa, enfim, um remendinho. Né? E fica emendando. E desse projeto, Chapéu, que a gente já tem, olha, vamos passar para o segundo ano com o negócio da Covid. Alguma coisa melhorou dessa questão dessa PL para a empresa? Olha, Walter, essa PL, ela nasce um pouco vencida, porque a questão do regime tributário já está previsto na legislação a liberdade por contribuinte alternar, mudar de sistema. Então, nós temos 3 oportunidades para pagar o imposto de renda pessoa jurídica. A modalidade do lucro real, e dentro do lucro real você tem algumas alternativas, suspensão, pagamento trimestral, você tem depois o lucro presumido, e você tem o Simples Nacional, e você tem o microempreendedor individual. Então, e esses sistemas, eles são de escolhas do contribuinte. Tem uma regra, talvez o PL está querendo dar mais liberdade, porque hoje nós temos um rito muito rigoroso, porque o momento da opção pelo pagamento do imposto é o exercício do ano. É o primeiro pagamento do imposto que você faz do ano. Então, seria janeiro, fevereiro, né?
Você optou por esse pagamento, por essa modalidade, optou por lucro real. Qualquer empresa pode optar pelo lucro real. Você optou por lucro presumido. O lucro presumido já está limitado a um faturamento anual e determinado tipo de empresas, tá? E você tem depois o Simples Nacional e a microempresa. O Simples Nacional e a microempresa tem regras específicas, não é para todo mundo que pode, tá? Uma vez você se enquadrando na legislação, você faz a opção. E se você só pode sair desta opção no decorrer do exercício seguinte. Então, você fez a opção agora em fevereiro, pagou o primeiro imposto de fevereiro. Disse, eu vou ser lucro presumido. Chegou agora em maio, junho, você chegou à conclusão que você fez uma opção errada, porque veio a pandemia, a tua empresa está deficitária, ela está dando prejuízo, e você não quer mudar a modalidade de lucro real para lucro presumido. Você não pode, porque você deveria ter feito isso somente em janeiro, no primeiro pagamento, ou esperar agora o ano que vem, pagando imposto, sem ter que pagar imposto, porque você está com a atividade operacional deficitária. Uma vez que você fez a opção, você não pode se arrepender dessa opção. O PL provavelmente vem dar maior flexibilidade nisso, tá? Por que tanta rigidez? Deixa o contribuinte ir para o lucro real, ir para o lucro presumido a qualquer tempo, sem fazer o período de quarentena, esperar o exercício fiscal, tá? Então, essa é uma modalidade que o empresário precisa tomar conhecimento, falar com o seu contador, conhecer o sistema tributário, as alternativas, fazer contas, viu, Walter? Muito exercício. Pegar a receita que você tem, a estimativa de receita que você pretende ter até o final do ano, ver as despesas fixas, ver o quanto efetivamente você tem de lucratividade, e aí comparar quanto eu vou pagar de imposto no lucro presumido. É mais barato, é mais econômico, ou eu vou pagar mais imposto do que se eu ficar no lucro real? Então, é um exercício de contas, tá? É um exercício matemático de contas, mais e menos, e tomar a decisão com segurança, não vai se aventurando porque alguém recomendou. Vou pegar, por exemplo, uma loja do comércio que optou pelo lucro presumido. A modalidade de pagamento do imposto de renda é pelo faturamento da empresa. A empresa faturou R$10 mil, é uma taxa fixa sobre R$10 mil, e assim vai sucessivamente, essa taxa vai sendo progressiva de acordo com o aumento do faturamento. Se esse faturamento não gera lucro, ele vai pagar imposto pelo Simples Nacional como se estivesse dando lucro em cima do faturamento. E aí ele não pode desistir dessa opção até 31 de dezembro, porque ele fez a opção errada agora em fevereiro, tá? Então é importante que os empresários façam exercício, façam contas, tenham um orçamento do ano que vem. Agora, eu faço a seguinte pergunta ao mesmo tempo. Vem a pandemia. Você tinha um projeto de empresa, tinha uma previsão de crescimento do seu negócio. Você fez todo o estudo tributário que determinada alternativa tributária seria mais vantajosa. Aí vem a pandemia, que te arrebenta com todo o planejamento que você fez. Porque você faz um planejamento estratégico em cima de um cenário. Se esse cenário muda por forças externas, eu não tenho como me equilibrar. Então, hoje, os empresários brasileiros estão sofrendo com a incerteza do seu negócio. Então, nós temos alguns problemas que precisamos discutir. O primeiro problema é a segurança jurídica no país. Primeira situação grave. A outra é a estabilidade política. Nós não temos segurança na questão política. O governo tem força, não tem força, o presidente pode, não pode, vem terceiros, interfere numa decisão que é presidencial. Depois você tem a econômica. A econômica, a pandemia vem interferindo diretamente nos resultados da empresa. Você vê, o comércio fechado, as indústrias têm o seu faturamento caindo, os empregos precisam ser mantidos. Qual é o planejamento que o empresário tem que fazer nesse momento? O planejamento que ele deve fazer é o mais cauteloso possível, porque ele vive numa incerteza da sobrevida do seu negócio, ele tem que criar novas alternativas. Por exemplo, muita gente, toda crise traz notícias ruins, resultados positivos. Toda crise gera oportunidade também. Nós estamos vendo aí um crescimento nos negócios e-commerce, as atividades pela internet, pela web, lojistas, a alimentação,
conseguindo segurar o seu custo fixo vendendo por entrega via internet, coisas que você não pensava antes, né? É isso que eu ia te perguntar, Chapena. Você acha que a crise, do ponto de vista de estratégia, ela trouxe alguma coisa que gerou um novo para essas empresas, um caminho novo? Ela Isso? ela traz nova experiência. Pela necessidade, nós temos que procurar alternativas. Então, eu vou te dar um exemplo: o trabalho home office. Tá. Era uma cultura que nós não estávamos acostumados. Mas essa crise trouxe essa necessidade e está deixando como experiência a provável continuidade desse trabalho home office, por tão benéfico que ele foi. Tá? Por que as empresas precisam estar num local de metro quadrado caríssimo, ocupando com o número de pessoas que estão na atividade operacional, se elas podem trabalhar com tecnologia trabalhando em casa? Isso nós aprendemos. Por exemplo, no meu caso, a contabilidade, que eu tenho uma empresa de contabilidade, nós tivemos que trabalhar quase que 80% das pessoas em casa. E eles estão novamente, que entraram em home office agora, segunda-feira. Entendi. E não foi tão negativo, porque nós tivemos a manutenção da produtividade, ganho de eficiência, e muitas pessoas preferindo continuar nesse sistema de trabalho. E provavelmente, passando a crise, a gente vai manter o trabalho de home office. Então, isso que eu queria te perguntar, assim, por exemplo, eu tenho duas profissões, né? Fiz jornalismo, fiz direito, mas enfim, no jornalismo, você vê, a gente está fazendo por link, usando tecnologia, e se você ligar na Globo News, você vai ver o mesmo programa que a gente está usando aqui, né? Enfim, a pergunta que eu queria entender e até você citar uma liminar que aconteceu agora no TJ, desculpa te cortar, mas eu queria... À vontade. É importante... Porque tem aquele. É o Kines, né? O Kines não. Como é que é o nome quando se fala da região que a empresa trabalha, a numeração? Qual é a especificação? O CEP. Isso. O CEP. E você tem a atividade econômica, é o KINAI. O KINAI, isso. KINAI. Bom, existe uma possibilidade, Chapena, agora por conta de tudo que está acontecendo, existir uma alteração na receita para tratar de empresas que estão nascendo dessa forma, porque as atividades são assim, o sujeito trabalha, sei lá, com eletrônica, mas não tem coisa da expansão do escritório, né? Aquela coisa digital. Já está existindo esse movimento para trazer essas atividades que mudaram pela pandemia? Ou isso é possível, não é? Não, é possível e vem acontecendo isso, né? Nós tivemos, por exemplo, a questão das inovações tecnológicas, das empresas incubadoras, que era uma novidade, elas começaram a se desenvolver e criaram aí uma proporção que hoje existe um tratamento específico, tributário e legislativo para as incubadoras. Então, isso, a lei vai se adaptando de acordo com os modos operantes do momento, tá? Então, toda crise traz dificuldade e traz inovações. E nesse caso da crise da saúde, lamentável, muito triste tudo isso, está fazendo muito mais tragédia do que inovações. Nós estamos vendo muita tristeza, mas em contrapartida, aqueles que estão sobrevivendo procuraram se adaptar a um novo cenário. Então, volto a dar o exemplo do lojista, por exemplo. O lojista, ele vive do público entrando na sua loja. Como é que ele teve que se adaptar? Criando o e-commerce. Ele teve que criar uma segunda opção de alternativa de vendas que ele não estava habilitado a fazer, não estava habituado, né? A cachorrinha está atrapalhando aí. Não, aliás, poxa vida, é outra coisa que eu e você gostamos, né? Os animais, eles vieram atribuir nessa coisa do trabalho e tal, senão a gente fica o dia inteiro trabalhando, né? Isso, exatamente, e eles distraem a gente, viu? Essa é a minha companheira, onde eu estou, ela está do lado aqui. É até bom falar isso, viu, Chapéu? Outro dia eu estava falando com você, fugindo um pouco do tema, um grande amigo, um jornalista, que hoje trabalha uma causa de animais e tal. É fantástico, ele estava falando, puxa vida, que bom que vocês falam no meio da live, porque isso está trazendo, inclusive, saúde mental para as pessoas, né? Sim. Importante esse negócio, né? Deixa eu lhe perguntar, porque eu estou cheio de dúvida nesse aspecto, porque minha vida mudou também, né? Eu era um jornalista que tinha que levantar, como jornalista eu tinha que levantar, ir à TV, preparar o estúdio,
fazer as coisas, tudo lá. Hoje não, hoje eu fico sentado esperando o link para poder fazer as coisas, né? E depois esse link vai para a televisão. Hoje, tem uma outra atividade que eu faço, acho que e que eu vi na pandemia também, mas é lazer meu para a saúde. Hoje, no estado de São Paulo, né, com essa questão que eu já vou citar da fase vermelha, teve uma decisão do Tribunal de Justiça dizendo que a academia, por conta de um decreto federal, é serviço essencial, e aí as academias reabriram, né? Então, por exemplo, o que acontece com uma situação dessa? Tem um colega meu, amigo, tem 500 academias aqui no estado, né, no país. Como é que fica esse tipo de atividade, Chapiro? Como é que você vê, você presidiu, o sujeito, se não abre, ele não é que nem um restaurante, não tem como ele mandar o pessoal dele para a casa dos outros, né? Até tem, mas acho que não é produtivo, né? E esse tipo de atividade, como é que fica? Eu posso te dizer exatamente o nosso negócio, o meu negócio, que é prestação de serviços igual ao teu. Nós precisamos do cliente vivo, necessitando dos nossos trabalhos. Ele só vai necessitar dos nossos trabalhos se ele tiver em atividade. Se ele não tiver em atividade, nós também não servimos a ele para nada. Então, nós estamos vivendo, sim, uma crise muito grave nos negócios, porque a academia, que ela não podia abrir, como é que ela pagava o seu aluguel? Como é que ela pagava os seus funcionários, o custo que ela tem mensal? O custo dela não é variável, é fixo todo mês, tá? Então, há uma falta de sensibilidade nas tomadas de decisões, e olham pelo aspecto da saúde, que é importante, mas tem que ter medidas que possam ser compatíveis com a vida das empresas, né? Eu não consigo entender, se você mantém todos os protocolos, por que proibir funcionamento de um shopping center, as lojas dentro de um shopping? Se está todo mundo... Ontem eu escutei um engenheiro falando isso, por que o shopping não? Então, por que proibir? Se ele está ali, você observa, você está vendo, está todo mundo com todos os protocolos sendo mantidos, medição da temperatura, álcool gel, todo mundo limitando a entrada de pessoas, não tendo aglomeração. Por que impediu esse tipo de atividade econômica? Por um outro lado, o governo se torna impotente, que ele não consegue controlar a superpopulação no transporte coletivo. Não. Você viu hoje como é que estava o transporte? Então, é o contrassenso. Então, eles focam visando o setor produtivo, aquele setor que precisa trabalhar para gerar emprego e para pagar até os impostos, eles penalizam e não conseguem resolver o problema da aglomeração na periferia. Que os pancadões continuam aí fazendo os bailes do final de semana, e você tem a concentração de grande público no metrô, no ônibus e nos trens. Então, a alternativa urgente era sair com a vacinação em massa, vacinar todo mundo o mais rápido possível, porque está faltando um pouco também de consciência da população. Você vê que as pessoas não estão respeitando, quer dizer, fazer uma aglomeração para uma festa tem que impedir a intervenção policial para acabar com uma festa num determinado bairro. Então, falta um pouco de cultura, um pouco também de se preocupar com a saúde do próximo, porque a pessoa, como não passou pelo vírus ainda, ela acha que não vai acontecer nunca com ela, mas é engano. Ela tem que se proteger para proteger todos, tá? Então... E você, você sabe que eu tenho uma amiga, ela não nega, ela é dona de uma empresa grande de segurança, e ela, por exemplo, ela tem esquecimentos, ela fala. Sim. Você sabe uma coisa, Gozado, a gente está batendo um papo, o pessoal está comentando aqui, olha aqui, deixa eu colocar aqui, até o Weller falou o seguinte, que ele hoje consegue desenvolver, pela parte de hardware, né? Que agora, você sabe que hoje eu tive que sair, né? Eu tive que sair porque aí fui fazer exame, né? E eu vi as lojas meio palmo aberto, loja de cosmético e tal. Então você vê a porta meio palmo aberto, você fala assim, gente, esse tipo de negócio não podia estar vendendo pela internet, sei lá, né? Fazendo entrega. Isso que você falou é importante, o pessoal não respeita. Tem gente que está tomando pinga no bar, você passa assim, um bar, o sujeito está cheio de sujeito tomando pinga. Você tem os dois pontos, né?
A população que falta consciência, que falta conscientização e pensar no outro, e você tem os nossos governantes que quando geram uma medida restritiva, ele não pensa no todo, ele só pensa pontualmente em como se defender de qualquer cobrança, né? Por exemplo, criar aí a proibição do comércio. Quem está protegendo isso? Ele está protegendo o governador para dizer, ou o prefeito, que ele fez alguma coisa e amanhã ele pode ser responsabilizado por não ter feito. Mas não é a solução. Está claro que não é, o problema não está aí. O problema está nas concentrações populares que você está vendo todos os dias. Todo fim de semana, quanto mais o brasileiro fica de casa, mais ele faz festa. Isso. Por exemplo, você não viu uma ação do governo de distribuir gratuitamente as máscaras? Não. Você não viu uma ação do governo de distribuir gratuitamente o gel? Porque isso é uma iniciativa preventiva. Ele está deixando a sociedade se virar por conta própria, deixar com que os empresários façam alguma coisa. Os empresários estão fazendo, mas o governo podia fazer algo mais também, tá? Você sabe que tem uma pesquisa da Confederação Nacional de Indústria que mostra a queda do faturamento na produção e na produtividade de mão de obra, né? Tá aqui. Eu estou lendo aqui os dados que a gente... e 70% das indústrias brasileiras perderam faturamento. E a gente, inclusive, perdeu montadora internacional esse período, né? Com essa rotina toda, Chapino. E agora, com essa questão do regime da pandemia que está imposto em vários estados. Não dá um certo, assim, receio que as coisas não vão economicamente andar de novo? Walter, eu diria para você que nós temos um conjunto de situações negativas que desestimula qualquer pessoa a empreender nesse momento, principalmente no Brasil. Você viu depois da notícia do que aconteceu com o Tribunal Superior da Liberdade, da não condenação do Lula, a Bolsa como é que foi? Como é que ela despencou? Se nós queremos um país forte, nós precisamos dar segurança em todos os níveis. Segurança jurídica, segurança política e segurança de empreender. Então, nós estamos vivendo uma crise de identidade geral, de credibilidade no aspecto governamental, político e no aspecto de segurança jurídica também. Então, hoje o empresário, ele vive acuado, esperando a qualquer momento uma bomba estourar na cabeça dele, porque ele não tem para onde correr, ele não tem para onde sair. E o governo, ao invés de fazer algo que incentive esse empresário, ele cria penalidades, ele cria proibições. A proibição, lembra que num programa anterior que nós fizemos, eu falei que essa questão da falta da vacina poderia gerar um outro aspecto, Sim. Que foi a corrupção. Não demorou muito, na semana seguinte nós começamos a ver aí a aplicação da vacina não sendo aplicada totalmente corretamente, tá? Então começa a gerar um mercado paralelo. Então o governo teria que pensar em não criar dificuldade para facilitar alguns mercados paralelos, tá? E o Brasil está precisando de resgatar essa credibilidade dele, em termos gerais. Eu queria muito, vou até falar com o Tramontina, que eu queria muito ver você falar na Globo News. Eu não estou falando que eu não quero que você fale aqui, mas, por exemplo, esse setor econômico, a Globo News fica colocando toda hora, eu falo porque é colega nosso, e eu não consigo destrinchar com tudo que tem. Então a vacina precisa tomar, porque senão a gente não deslancha de forma econômica, o Brasil não vai tomar de forma econômica. As medidas precisam ser maleáveis, ou é isso que você está dizendo, né, Chapinho? Isso, exatamente. Tem que dar liberdade para que a vacina chegue a todos, não ficar proibindo a terceiros trabalharem com a vacina. Cria exigências legais, admite-se que todo ser humano é honesto até prova em contrário. Aqui nós criamos dificuldade para todo brasileiro, partindo da hipótese que ele é desonesto. Está errado isso. Então, por que não liberar a vacina? Aqui não tem, né? Nós estamos com falta de produção. Mas Sim. Tem que incentivar, deixar todo mundo, um laboratório particular que quiser vacinar, deixa vacinar, desde que ele faça a coisa corretamente. E não criar dificuldade, porque começa a especulação. Aí você vê a manipulação para ganhar dinheiro em cima disso, né? Isso que é triste, tá? Eu acho que aí a gente pode dar não sei se pode se falar
o Serra, né, que quebrou patente para lá e para cá, né, quando esse tipo de coisa, né? Acho que aí tá. E outra, a gente tem uma cepa aqui toda brasileira, né, dessa questão da Covid, né? Isso. 7 vezes mais forte. Exatamente. Só da África mais forte que a nossa. Exatamente, poxa. É isso aí. Agora, Chapelle, você como uma pessoa que lida com empreendedorismo, lida com empresa, você não acha que todo esse diz que diz, tititi, seja de governo estadual, municipal, federal, enfim, não termina tendo problema com a imagem do Brasil para fora para a questão comercial e econômica? Não vacina, instabilidade, essa questão do Lula que eu ia te perguntar, foi para mim, voltamos tudo para o outro lado, né? Quer dizer, a gente foi tudo para trás. Um homem dá uma canetada e ele tem o poder de cancelar todas as decisões. Não dá para acreditar. Eu acho que isso não vai ficar assim. Não é possível que o Brasil vai se calar assistindo tudo isso acontecer. E ainda pior, e agora o Lula vem tirando gracinha ainda, né? Gozando dos brasileiros, né? Porque agora ele ficou com a razão, quer dizer... Sim. Mas foi, pelo que eu entendo, foi o movimento jurídico que terminou culminando em tudo isso. Quer dizer, eu tenho um amigo meu que ele é delegado, foi da Federal, ele falou o seguinte: quanto maior o peixe, mais armado, mais forte você tem que ser. Não posso falar o nome dele, senão o negócio bufe, né? Cai. É isso aí. Infelizmente, nós temos no Brasil a proliferação, pelo viés da corrupção, de grandes peixes que se protegeram à sombra da justiça brasileira, que passou a ser corrupta. Infelizmente. Estou falando um pouco agressivo, tá? Eu estou falando agressivo porque eu estou revoltado com o sistema jurídico no país, com a justiça no Brasil. Então, eu sou um brasileiro inconformado com as decisões, porque o rico, o poderoso, não vai para a cadeia. Ele paga bons advogados. Eu li ontem, não sei se você já deve ter lido também, que todos os ministros, a maioria dos ministros tem os seus cargos nos maiores escritórios da advocacia do Brasil, ou a esposa é advogada, ou o marido é advogado, todos eles estão com viés patrocinado por uma carteira de advogados. Então, você vê, e acontecem essas decisões, e você vê que são decisões com interesse político pecuniário, né? Rolou dinheiro aí, colou muito dinheiro. E, infelizmente, o Brasil está na mão. Eu acho que o Bolsonaro e aqueles que estão ainda querendo o bem do país têm que tomar uma atitude mais drástica e dar uma limpada em tudo isso, porque senão nós não temos um futuro brilhante pela frente, não. Olha, e com isso, a credibilidade vai embora, o país não vai, ou seja, uma indústria já foi embora, outras irão no mesmo caminho, porque não se acredita mais quem é que vai investir aqui no país com tanta insegurança jurídica, com tanta manobra, com tanto jogo político que está existindo para o mal, porque para o bem não tem segurança. Né? Ficou minimamente estranho, a gente ficou gritando aí, acho que 2 anos para... Sim. Movimentos, elegeu até esse movimento o próprio presidente da República, né? Isso. Agora voltou tudo para trás. E eu tenho a impressão, não sei, queria escutar a tua opinião, porque aqui o meu papel é de escutar. Assim, minimamente, a gente tinha aí, agora só falando um pouco de política, a gente tinha várias disputas para a presidência da República. Agora, ao meu ver, polarizou, quer dizer... se essa coisa fica do jeito que está, vai ter todo mundo desse lado e todo mundo do outro. O resto das candidaturas vão todos ficarem pequenininhas, né? Não vai ter um equilíbrio de novo. Eu acho que até ficou bom para os dois, né? Porque o Bolsonaro agora tem para quem dá tiro direto e o Lula até vai dar tiro no Bolsonaro. O resto vai ser um monte de pequenininho. Eu não consigo enxergar, Walter, e acreditar que este processo político representado pelo Lula, tem alguma força no país. A força que tem é a força do mal pelos interesses das negociatas e do dinheiro, mas força política para elegê-lo presidente, eu acho que acabou. Esse partido que representou todo esse desmando no país,
esse não tem mais chance aqui. É que nós estamos vivendo um momento que a credibilidade do país fica no mundo colocada em jogo, mas isso deverá ser revertido. Eu acredito que isso tudo será revertido e vai voltar à ordem, estabelecer a ordem, tá? Porque não pode continuar assim. O Brasil é muito maior do que tudo isso. Então, eu não vejo que existe forças políticas se polarizando, não. Nós temos políticos inoportunos, políticos que não são patriotas, que se prevalecem dessa situação, se prevalecem do problema saúde para fazer política de promoção pessoal. Você sabe que falando em política e a gente eu lembro das reformas, né? Eu queria entender. Você sabe que eu aprendo muito com você, o professor que charada, né? Você, professor que charada, você, aí o bicho tem que ficar. O jornalista aqui precisa ficar esperto, porque é o seguinte. Eu vi um movimento de PEC, né, porque tinha até a 110 e a 45, né? As duas falam sobre simplificação, aí depois vai empurrando, vai para o IBS, né, ali. Mas no fim é o seguinte, eu penso assim, né? Eu queria te fazer essa pergunta. Ao invés de aumentar mais tributo, simplificar os tributos, seria diminuir os tributos? Eu não sei, é pergunta de leigo, Chapira, porque eu não consigo entender até agora, não deu jeito nessa história dessa questão dessas PECs, né, da reformulação dos regimes tributários, né, simplificação de tudo isso. Como é que você tem visto? Essa é uma tese infinita, né? Nós temos os posicionamentos técnicos que eu diria fantasiosos e politiqueiros, né, que querem defender uma tese inoportuna, que não cabe, que não tem futuro, e a realidade não se discute. Walter, você fala em reforma tributária, criar novos, simplificar, cortar tributos. Qual é o tamanho do nosso Estado? Para que Estado que tamanho de Estado eu tenho que arrecadar impostos? Você vê que não tem um governante e não tem uma proposta. Primeiro vem a proposta de simplificação, mas não fala em parte dos custos. Não. E você tem aí um quadro que eu mandei para você. Vou utilizar. Hora, eu quero até botar esse quadro. Vou botar esse quadro. Foi da carga horária de trabalho, de quanto se consome vou até aumentar a carga tributária. Vou até aumentar aqui, olha lá, ó. Por que o Brasil é sempre o recordista das taxas mais altas dos países comparados? Estados Unidos, Chile e Portugal. Olha só. Tá? Por que ele é vencedor de todos o peso dos impostos na gasolina, tá vendo? Estou vendo. Então, o Brasil é sempre... Por que 40% a gente paga na carga de celular aí, né? Exatamente. Por que ele é tão caro assim? Porque esse imposto vem para pagar o custo da máquina pública, vem para pagar as necessidades do governo. Então, se você reduzir essa estrutura, sobra dinheiro. Agora, tem um outro quadro que fala da burocracia, custo da burocracia. Eu fiquei pasmo com a energia também, 48%. Isso. Por que o Brasil é mais caro? Porque o Brasil tem um custo maior para se administrar. Olha esse quadro aqui do G20, Xavier, olha aí. Não, esse aí é uma pesquisa feita pelo G20 que fala de número de horas trabalhadas para atender às obrigações acessórias do governo. Olha o Brasil onde está, 1.501 horas. Olha os outros países. Nossa, é até cômico, né? Porque para onde vai o dinheiro? Não tem 105. Nossa, é tudo país rico, né? Então, agora, Walter, vamos refletir junto. Você tem esse número aqui, 1.501 horas para atender às necessidades impostas pelo governo. Nós não tivemos recentemente alguém que bateu palma aí para a reforma tributária, que bateu palma para a simplificação, que tem aí o MEI, que veio para simplificar a vida do brasileiro, que veio aí o lucro presumido, que veio o Simples Nacional. O Simples Nacional está no meio dessa quantidade de horas aí trabalhada. O Simples Nacional é uma complexidade que não tem tamanho, não justifica o nome.
que ele leva de Simples Nacional. Eu fui sempre um crítico desse sistema. Além dele ser burocrático, ele eleva a carga tributária. Então, para onde vai o dinheiro improdutivo do país? Todo o imposto que é arrecadado? Para administrar a máquina que gera os controles para controlar o cidadão que é do setor produtivo. Tudo isso para controlar quem produz, quem gera lucro. Então, o custo do Brasil é muito elevado, é muito alto. E você compara aí com as obrigações que o governo pede do contribuinte em relação aos outros países, como é infinitamente menor. Por que a tabela do imposto de renda na fonte não é reajustada pela inflação já há uns 4 anos? Nós estamos falando aí de perda inflacionária perto de 200%. Você sabe o que representa isso? Aumento de imposto disfarçado de não repasse da inflação. Então, a tabela do imposto de renda ela não é reajustada. Quem acaba pagando mais imposto de renda é o trabalho de menor renda. Uhum. Ela devia estar sendo reajustada para aumentar o limite de isenção. E o governo não reajusta, então não aumenta o limite de isenção. Tem uma camada de público aí pagando imposto que não era para ser pago imposto. Então, o Brasil só trabalha na contramão dos interesses do próprio país. As pessoas que estão lá estão legislando na contramão dos interesses do país e vem com publicidade como se fizesse a maior ação, o maior decreto para beneficiar as empresas do Brasil, o que não é verdade. Nós temos uma colcha de retalhos e aí quando se fala em reforma tributária, eu vou fazer o quê? Mais um retalho? Já tem vou criar mais um retalho? Ou eu vou refazer tudo como tem que ser feito e diminuir o tamanho do Estado? Se você pegar a Câmara dos Deputados, o Senado, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, quanto de custo eu não tenho ali dentro que é necessário arrecadar imposto para pagar essa máquina? Fora não precisa muito. O fundo partidário, para quem é pago o fundo partidário? É tudo do nosso dinheiro, tudo dinheiro de imposto. Tem que sair do imposto. Tudo sai do imposto, né? E vai para onde? Vai para uma ala que não tem crescimento nenhum do país. É muito triste. Então, não é pouca coisa, hein, Xavier? Não é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, o que falta no país é uma gestão pública nos moldes da iniciativa privada. Uma reforma administrativa, talvez. Reforma administrativa que é necessária e urgentíssima. Sem ela não adianta fazer nenhuma reforma tributária, porque se faz uma colcha de retalho. O governo precisa arrecadar para pagar as suas necessidades. Então, ele tem necessidade com saúde, segurança, moradia e transporte. Depois, ele tem que pagar o custo da sua máquina. Então, não sobra dinheiro para essas necessidades e ele acaba usando para o pagamento da máquina. Chapina, eu tenho uma dúvida, porque uma questão eu devo ter já pelo menos uns 30 anos de jornalismo. Já. É jovem, você não parece. Você começou com 30 anos já de jornalismo, mas eu nunca vi tanto comércio fechado em qualquer época, de qualquer situação que na minha vida profissional que eu tenho. A gente nunca passou isso, mas às vezes eu olho e fico pensando, será que vai ter volta tudo isso? Você acha que o impacto de tudo isso, e seja com fase vermelha, Covid, você vê ainda assim uma esperança de volta, ou vai ter que ter oportunidade para a gente voltar para algum lugar em comum, recriar aspectos? Nós falamos no início que toda crise traz mudanças. E o Brasil está passando por uma crise como nunca jamais vivenciada, que forçadamente trará mudanças e mudanças para melhor. Porque a sustentabilidade desse conjunto de coisas que não estão funcionando terá que ser eliminada. Então, eu vejo sim, eu não vejo com pessimismo, não. É que demora porque falta lideranças para provocar essa mudança, mas está chegando uma hora que vai ter que ter uma interferência externa e dizer, gente, vamos parar um pouquinho com essa brincadeira? Nós estamos perdendo muito. Não estou falando em militar, não. Uma interferência externa, sim, da sociedade, dizer, chega, faz cria aí um sistema de governo empresarial, com participação da sociedade, porém,
acabando com certas mordomias e com certos descasos, porque nós temos descasos aí que são sustentados por lei que precisam ser eliminadas, tá? Então, temos que ter esperança, porque nós vamos fazer o quê? Vamos mudar de país? Vamos para qual lugar do mundo que está melhor do que aqui? Nós estamos vivendo uma crise pela pandemia, trouxe uma crise mundial que acabou refletindo nos negócios. Então, provavelmente, a pandemia, ela veio talvez por obra divina, por alguma razão, ela está acontecendo, dizendo o seguinte: mocinho humano que eu te coloquei na Terra para você fazer o bem, está na hora de você parar de brincar. Seja mais solidário, seja mais humano, seja mais participativo, olhe mais para o teu vizinho, olhe mais para quem está do lado, seja mais humanizado, porque a sociedade perdeu o seu status de humanidade, e assim também estão os interesses empresariais, e o governo e a política também. Então, eu acho que vai estar dando uma chacoalhada nas questões institucionais para todo mundo se encontrar e falar: não, eu preciso ajudar, porque eu sozinho não vou conseguir mais sobreviver. Eu preciso estar gente do time que faz alguma coisa de bem para o país. Então, virá mudança, sim, Walter. Eu acredito que vem, sim. Não está muito longe disso acontecer, não. Mas ainda teremos algumas dores pela frente. Aqui, ó, várias participações, ó, de novo aqui, até aqui a Edilene está falando que quem sofre mais são os comerciantes. E o pessoal que é dono de restaurante, eu tenho amigos com restaurantes. Sim. Né? Cris, como é que proíbe o funcionamento de um restaurante? Fulano com a casa, para custear o custo físico dela, mais os funcionários, como é que fulano não pode abrir? É ali que está o vírus circulando? É só por ali? Estou escutando algum celular que eu já desliguei. O meu não é, não. O meu não é. Então, é coisas de ao vivo. O Chapina, eu acho que podia perguntar horas para você, inclusive do imposto de renda, que ninguém está falando e a gente está em época de imposto de renda. Né? Começa a organizar os papéis, não deixem para a última hora. Eu vi hoje uma proposta de um pedido de prorrogação de abril para maio, até teria sentido em função da pandemia, mas não deixe para a última hora. Pegam seus extratos bancários, seus informes de rendimento, organize as suas operações de compra e venda de bens, os seus rendimentos. Às vezes você que é profissional liberal, tem mais de uma fonte pagadora, concentre todos os informes de rendimento e sente com um profissional especializado, ou faça você mesmo se achar que tem condições de fazer, mas faça com tempo, com calma, porque a Receita Federal ela está muito bem instrumentada para controlar as operações do cidadão brasileiro. Então não deixe para a última hora, não. Isso é um conselho que você dá, por exemplo, o pessoal já não teve nem muita receita esse ano, né? O negócio tá... E tem um detalhe que eu não queria... A gente está no fim do programa, mas pode até comentar, porque tem muita gente que displicentemente, isso é um fato, né? Pediu auxílio emergencial, às vezes com empresa, né? E recebeu, né? E o governo parece que vai vir atrás desse pessoal agora. Eu vi uma decisão, não vou citar nomes, tá? Você deve ter lido também, uma empresa de auditoria que pegou mais de 100 funcionários que fizeram uso do auxílio de emergencial, sem condições, sem direito, e demitiu todo mundo. Aí é uma imoralidade. Aí é por aí que as coisas não vão bem no Brasil. Já começa pelo conceito de cidadania até do pequeno. Quer dizer, não tem sentido o fulano fazer uso de um benefício quando ele não tem direito, né? E nós tivemos, você deve ter lido também o que aconteceu isso com uma dispensa em massa de uma empresa que foi analisada, e vários funcionários usaram auxílio de emergência quando não poderiam ter utilizado. Foram todos demitidos por justa causa. Parabéns à empresa. Gostaria de dar o nome dela, mas não vou dar. Tá? Eu acho que isso é o que tem acontecido também com relação à vacina, que a gente tem escutado por aí. É triste isso, né? Mas Walter, se a gente mudar... Walter, eu entrei outro dia numa depressão quando eu vi uma matéria de uma enfermeira aplicando a vacina e não injetou. Sim. Eu não acredito que tem gente que está numa plena pandemia, que trabalha na saúde agindo dessa forma. E não foi uma pessoa só, não. Quer dizer, simulava que aplicava a injeção, ou ia com a injeção, mas não tinha o líquido armazenado. Eu falei, a humanidade está no fim. Quer dizer, quando nós estamos de frente a isso, acabou toda a esperança do ser humano, né? Mas
essas pessoas estão sendo identificadas e elas irão desaparecer com o tempo. E olha, não é para falar, Chapino, mas eu que sou jornalista, eu posso falar é para vender ou para aplicar em alguém depois, porque o fato é isso. É fazer um mercado paralelo com isso, com certeza, em detrimento do outro. Eu vou fazer uma pergunta para você, que é para a gente ter esperança, então, no final do programa. Você viu? Foram 50 minutos, a gente já... 50? Passa rápido, né? Sou rápido, mas é porque eu tenho muita pergunta. Eu acho o seguinte, você como empresário e lidando, já foi presidente de várias entidades, está ali com o Instituto Renova Empreender, eu acho importante sempre dar esse toque no final do Instituto, entendeu? Para as pessoas começarem a se organizar de uma forma a ajudar as pessoas. Né? O Instituto Renova de Empreender, ele veio exatamente para cobrir uma necessidade de defesa do contribuinte e empreendedor de forma geral. Ele é paulista, nasceu em São Paulo, mas o objetivo dele é atender às necessidades do contribuinte, das empresas produtivas de forma geral. Hoje, o que nós estamos fazendo? Defendendo as causas de representação do pequeno empresário, que ele está precisando de subsídios, então estamos pedindo ao governo que prorrogue os vencimentos de imposto, que não aplique penalidades, multa por atraso de pagamento. Estamos criando projetos de lei para que criem mecanismos de financiamento para a indústria, para o comércio e o prestador de serviço, com o objetivo de defender os interesses do empreendedor de uma forma muito peculiar. Nós não admitimos, na direção do Instituto, nenhuma participação partidária, política partidária. Nós queremos ter isenção, queremos ter independência. Por que eu faço sempre essa observação? Porque, infelizmente, a maioria das entidades estão politizadas, estão partidarizadas. Então, você não tem ali representantes falando em nome do segmento que ele representa. Você tem ele ali trabalhando para a representação do seu partido político com intenção no voto, com olho no voto. E nós precisamos o olho no setor produtivo. Então, o nosso trabalho está sendo muito forte em educação continuada, criar eventos, orientação profissionalizada e defender os interesses do empreendedor, da indústria, do comércio e dos serviços, tá? Somando as outras entidades que assim também o fazem. Tá? E hoje a gente precisa muito disso, né, Chapino? Precisa isso, exatamente. Tá? De coisas novas para a gente poder achar caminho. Até ensinar, até dar um encaminhamento para o novo empresário andar com as pernas próprias, né? Olha, Chapino, eu fico feliz e a gente foi conversando Passou o tempo. 1 hora. É isso aí. Obrigado, viu, Walter? Eu que agradeço toda a sua humanidade comigo, na amizade que a gente tem. Que é isso? Eu lhe conheço há pelo menos uns 30 anos. Por aí, a gente já está velhinho já, viu? Mas todas as vezes ali com a gente na TV aberta, ou seja, lá no Sesco, olha, sempre trabalhando na associação, né? A sua briga na associação. Queria agradecer. No Codecon. Na OAB. Aliás, eu estive falando com o Dulce, ele viu a nossa última entrevista, ele mandou um abraço para você, porque você realmente fez uma atividade junto como presidente e junto com a entidade que complementou com as outras, né? E aí deu resultados. Ainda hoje eu passei uma mensagem para o Durso, porque ele publicou no Face dele que ele foi fazer um bolo e o bolo queimou. Ele verdade. Ele foi o bolo, saiu queimado. Eu falei, Durso, você não leva jeito para isso. Muda. É verdade, ele queimou. Ele colocou assim, o bolo, a minha mulher que fez. Eu só fiquei olhando no forno. No forno. Como ele estava fazendo uma petição, minutando uma petição, ele esqueceu de olhar o forno. Como um bom cozinheiro que ele é, né? Ele se deu um bom advogado. Um abraço, Durso. Ficou aqui, ó, a manifestação final aqui do pessoal, tinha uma entrevista. Está aqui, obrigado. Ó. Zé, a Edilene está aqui. Marco Jorowski, que é o nosso vice-presidente. O Marco é... Um abração, Marco. Chapino, eu não tenho como te agradecer toda essa amizade nossa. Adoro o jeito da gente falar. Hoje a gente falou de quase... De tudo. Nós não tivemos falta, né? 10 temas, inclusive do Lula. Eu queria a tua opinião com relação a essa história do Lula. A gente andou com uma história, você sabe, toda essa coisa política e voltou tudo para trás. Isso, ainda bem que tem gente que nem você que tem
um pé equilibrado no chão para a gente poder escutar e falar, não, peraí, né? Vamos para esse caminho. Não vai para trás, não. Vai acontecer alguma coisa que vai ficar... Ele, se não tomar cuidado, ele volta para a cadeia outra vez. Olha, a tua força com o negócio da Covid, que foi muito importante seu depoimento do começo. Obrigado. E eu vou fazer uma pergunta que sempre faço no finalzinho. Então, o Brasil tem jeito, né, Chapeiro? Tem jeito, graças a Deus tem jeito. O Brasil é de um povo maravilhoso. Nosso povo nós brasileiros, temos uma alma... nós somos tão bons que somos inocentes demais que os políticos malandros tiram proveito por causa da nossa bondade. Mas a gente está ficando já com a pele escaldada e vamos aprender a tratar, a separar o joio do trigo. O Brasil tem jeito, sim, e é um futuro, é uma terra maravilhosa, ainda muito para ser explorada. Tá? Se Deus quiser, nós vamos logo, logo sair dessa. Tá? Olha, então quero te convidar a voltar, pedir para o pessoal... Você sabe que agora a gente tem uma produção aqui, né, que é a Liz, né? Falando o seguinte, olha, dá like, compartilha a entrevista, a última entrevista nossa a gente ficou bem, então vamos ficar muito bem bom. Na fita de novo. Muito bom, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, viu? Que Deus te proteja, te ilumine e conte comigo para o que precisar também, tá? Eu tenho certeza, porque você é uma pessoa que renova e dá esperança e ajuda a gente. E olha, isso aí. Não é porque eu faço, não, é porque é pela qualidade dos entrevistados. Porque, ó, não é nada. O seu programa aqui é muito bom, você que é muito qualificado. Você faz um entrevistador ruim como eu ficar um pouquinho melhor, tá? Para com isso. Sabina, um abraço para você e todo mundo que participou aqui, viu? Obrigado. Um abração a todos aí, tá? Deus te abençoe. Um abraço. Todos nós, muito obrigado, viu? Beijo. Tchau.